Nós começamos então o nosso quadro falando a respeito de agressividade. Nós acompanhamos cenas que assustam, né? Qualquer pessoa que assiste, de agressão de um policial militar com um jovem de 19 anos, um jovem de Carapicuíba, que fica aqui na região da Grande São Paulo. Foram imagens que chamam a atenção em que aparece o policial imobilizando o jovem. Por que a gente trouxe esse assunto para o nosso quadro, para o correspondente médico? A gente não vai trazer nenhum juízo de valor em cima do que ocorreu em relação à atitude do policial ou o que tenha feito o jovem, mas em si, trazendo a discussão para o comportamento humano. Os policiais trabalham sob pressão, e isso nós sabemos, e o enfrentamento diário com a violência. Nesse caso, doutor, existe uma tendência maior para algumas atitudes quando uma pessoa trabalha com essa pressão, com esse estresse mental? Elisa, a escolha de uma profissão e o desempenho, como a gente muito bem sabe, ela é muito especial. Então, você não espera, na verdade, que uma pessoa que faça segurança e vá lidar com indivíduos que muitas vezes têm um grau grande de agressividade, que sejam pessoas extremamente dóceis. Mas isso não justifica um comportamento agressivo desmedido. Então, o que acontece é que o comportamento humano ele tem diversas faces e a agressão, como autodefesa ou então como manifestação de algo profissional, faz parte disso. E o que faz a regulação são estruturas cerebrais importantes que a ciência já mostrou e já demonstrou. Por exemplo, quando eu tenho esse corte do hemisfério cerebral esquerdo, eu vejo uma região pintada em amarelo aqui, que chama a região do córtex órbito-frontal. Quando essa região não funciona, ou ela está funcionando menos do que o normal, o indivíduo tende a ficar mais agressivo. A gente sabe disso como pacientes que tiveram trauma de crânio e lesão nessa região, pacientes que tiveram tumor ou AVC nessa região, podem manifestar essa agressividade. Ou seja, essa região funciona como um possível freio de comportamento. Outra área importante também é o giro do cíngulo, que é essa parte, também pintada em amarelo, que fica na intimidade interna do órgão. Animais selvagens, quando foram submetidos a procedimento de investigação científica com lesão dessa área, eles ficam domesticados e ficam dóceis, mostrando que existem sim regiões que regulam o nosso comportamento. E também a região da amígdala, que faz com que você tenha um disparo de agressividade. Muitas vezes responde, inclusive, à terapia hormonal. Por exemplo, níveis altos de testosterona induzem a um comportamento agressivo por estimular esse sistema como um todo. Agora, como isso aqui pode ser mudado? Como isso aqui pode ser modulado? Aqui aparecendo, né, a nossa amígdala cerebral, que quando dispara faz com que o indivíduo tenha esse comportamento agressivo. Então a gente percebe que existe um lugar do cérebro onde estimula esse comportamento e um lugar do cérebro onde freia esse comportamento. Então, alguns critérios existem. Geneticamente, algumas pessoas têm um sistema que tende a ser mais agressivo ou, vamos falar assim, mais medroso. Isso é natural. Agora, quando eu faço uma seleção de recurso natural, eu tenho elementos hoje em dia baseado na neurociência, eu estou falando aqui avaliação neuropsicológica, avaliação psicológica, que eu já consigo perceber qual que é o perfil daquela pessoa. Mas isso não é o determinante, Elisa. Você ainda pode provocar alterações no cérebro através do processo de treinamento adequado. Porque o cérebro da gente é capaz de mudar de comportamento de uma forma definitiva. Se isso não é gerenciado, alguma coisa muito perigosa pode acontecer. Então, numa situação dessa, que a gente está falando de alguém que tem um poder de autoridade, tem recursos para ser agressivo, é que eu estou falando de arma, de pessoas trabalhando em conjunto. A minha preocupação como neurocientista é que eles tenham essa parte anterior, quando eu falo do córtex órbito-frontal, saudável e funcionando muito bem, para saber o momento em que precisa agir de uma forma mais austera, entretanto, conseguindo frear esse impulso que naturalmente funciona como uma bola de neve. Se você simplesmente solta ele e mais pessoas em conjunto, enfim, resultados funestos podem acontecer. Ainda falando a respeito desse tipo de atitude, até gostaria de pedir a gentileza para a Bruna, nossa diretora, colocar novamente aqui a imagem do telão para a gente analisar mais uma questão. Lembrando que nós não estamos colocando nenhum juízo de valor, nem na atitude do policial, nem no que pode ter feito esse jovem. A gente está analisando o ser humano. Um policial, doutor, que trabalha exposto à violência e também seres humanos que vivem em locais
que tem uma linha muito tênue ali na proximidade da violência. Existe uma tendência de você se tornar uma pessoa mais violenta por você conviver com este ambiente? Como é que funciona o nosso sistema nervoso nesse sentido? Da seguinte forma, Elisa. Por exemplo, eu sou cirurgião. Eu tenho certeza que se você me acompanhar num dia de trabalho, talvez você fique sem dormir uns 2 ou 3 dias. Você fala, mas doutor, você faz craniotomia, você abre o cérebro de uma criança. O que acontece? Conforme o tempo passa, como qualquer trabalho que tem um olhar diferente, aqui a gente está falando de mexer com agressividade, o indivíduo ele passa a ficar mais acostumado com aquela situação. E ele precisa de cada vez doses maiores para sentir emoções semelhantes, como se fosse o efeito de uma droga, por exemplo, que acaba parasitando o circuito do cérebro. Que nunca é suficiente, precisa consumir mais. Por isso que é super importante a saúde mental de pessoas que trabalham em situação como essa, por exemplo, dos policiais, ou como, por exemplo, dos médicos, dos jornalistas, que precisam estar bem do ponto de vista mental para conseguirem lidar com aquela turbulência da situação real, porque a gente sabe, né? Notícias, se você pudesse me dizer aqui quantos por cento são boas, quantos por cento são, a gente sabe que a maior parte, na verdade, infelizmente, não são das melhores. Sim, né? E somos seres chateado. humanos, né? Exato. Evidentemente, essas informações mexem com a gente. Então, a gente precisa dessa parte anterior do cérebro saudável, o indivíduo equilibrado, para conseguir tomar, num tempo rápido, as melhores decisões e não liberar esse lado mais animal que todos nós temos. Eu quero chamar aqui para a nossa conversa um trecho de uma entrevista que o jovem de 19 anos que sofreu essa abordagem policial em Carapicuíba, uma entrevista que ele deu à nossa repórter Débora Freitas. Vamos acompanhar o trecho e a gente já traz aqui para a nossa conversa com o doutor. Vamos ver. Tava eu e um amigo meu, a gente estava numa festa, aí a gente saiu. Tava descendo a rua da minha casa, aí eu vi 2 policiais vindo. Nisso, o policial jogou a moto na minha frente, onde bateu as 2 de frente. Aí o policial veio, pulou da moto, achou que eu ia correr, grudou no meu pescoço e, eu desmaiei, eu já não vi mais nada. Eu fui pedindo socorro, onde não tinha mais onde sair minha voz, eu fui e desmaiei. Existe uma tendência de alguém que trabalha num ambiente estressante cometer exageros? O nosso cérebro funciona de qual maneira? Porque ele já está envolvido naquele tipo de ambiente. Existe uma tendência de ir além, de exceder o limite? Existe. Por isso que a gente precisa de profissionais que façam esse tipo de serviço extremamente equilibrados e treinados. A gente está pegando aqui o exemplo dos policiais, porque é esse exemplo que nos veio nesse momento, mas você pode imaginar, um indivíduo que é piloto de avião, por exemplo, ele tem que ter a cabeça 100% legal, porque em alguma situação pode ser que ele entre em desespero e coloque a vida de muitas pessoas em xeque. Então, naturalmente, existe uma tendência e justamente todo o processo pedagógico de treinar uma pessoa, de reconhecer a sua evolução mental, comportamental, deve existir. E hoje em dia a gente tem esses recursos baseados, como eu te disse, principalmente na neurociência. Eu estou falando, mais uma vez, da psicologia, da neuropsicologia, da psiquiatria. Existem formas de se identificar e de prestar auxílio para esse profissional. Porque vamos partir do pressuposto que todos que estão querendo ter uma profissão, estão querendo trabalhar, estão querendo ter uma vida digna, querem desempenhar o seu papel, a sua tarefa da melhor forma possível. Perfeito. Vamos então para o nosso próximo tema aqui, doutor. E sempre lembrando que você que está assistindo pode participar com a gente pela hashtag correspondente médico. Eu trago agora aqui para a gente dados da Associação Brasileira de Psiquiatria que mostram um aumento na procura de pessoas por psiquiatras, mais especialmente o público de pessoas mais jovens, pessoas mais novas. Então, durante a pandemia, quase 70% dos médicos entrevistados receberam pacientes novos e não só isso, pessoas que já tinham recebido alta de algum tratamento e tiveram aí um retorno no médico, uma recaída. A minha pergunta é a seguinte e você pode participar com a nossa hashtag correspondente médico. Nesse momento que a gente está vivendo de aflição, de estresse por causa da pandemia, existe uma tendência da pessoa visitar sentimentos que ela achava que já tinha abandonado, que já tinha deixado para trás? Sim, existem 2 aspectos muito importantes e que fazem parte dessa nossa nova realidade. Primeiro, a preocupação com a infecção existente
com o coronavírus, que é uma preocupação biológica, é uma preocupação que faz parte da vida de todo mundo. E segundo, como medida não farmacológica para controle da expansão da pandemia, a ideia do isolamento ela é boa porque controla essa expansão viral, mas por outro lado coloca a nossa saúde mental em xeque. A gente sabe que o isolamento faz com que aquele tamponamento natural, aqueles recursos naturais que a gente tem de reequilibrar as nossas emoções, que é o contato com as outras pessoas, que é os momentos de prazeres que geralmente a gente tem a liberdade, deixam de existir. Trabalhos na China já mostraram, população em geral, número de pacientes, de pessoas com depressão, 20%. A gente sabe que a depressão ela está presente em 10% das pessoas no decorrer da vida. Então, isso é um número esperado. Mas nessa situação, 20% mostraram. Profissionais da área da saúde que trabalham na linha de frente, esse número subiu para 50%. Então, isso é um fato real, Elisa. A doença mental é uma outra curva que a gente não está enxergando, assim como o coronavírus que a gente não enxerga, mas a gente não consegue ter acesso a números, mas a gente sabe que está aumentando e nos preocupa demais. E sem contar o preconceito com as doenças mentais, né? Porque se alguém quebra um braço, é visível, está com o braço quebrado, vai se tratar. Mas quando fala da mente, por que algumas pessoas têm essa tendência de olhar para o outro e pensar, não, mas se eu fui capaz de superar tal problema na minha vida, por que você não tem? Que bobeira, que frescura. Por que existe essa tendência do ser humano diminuir a dor do outro? Ô Elisa, eu vou te falar, o maior problema não é nem esse de outra pessoa não reconhecer aquilo como um problema. É o próprio indivíduo não reconhecer que ele está com um problema. Então, ele coloca explicações para tudo, porque é natural do ser humano. Não, estou triste porque não posso fazer isso, estou triste porque estou com medo, estou triste porque existe uma incerteza quanto ao futuro. E, na verdade, a pessoa, às vezes, ela está deixando uma situação como, por exemplo, uma depressão se instalar, ela não percebe o que está acontecendo e, por preconceito, não procura ajuda. E olha só, existe tratamento, existem medicamentos, existem terapias que são capazes de repescar e devolver a normalidade da saúde mental. Então, é um momento em que não só a gente, em relação às outras pessoas, devemos ficar com preconceito zero e conseguir enxergar isso, como com a gente mesmo. Não é nenhum sinal de fracasso, de fraqueza, de não valor, não reconhecer que você não está bem do ponto de vista mental. Dizer não estou bem, tá tudo bem, né? Seres humanos precisam fazer isso. E é importante que essa nossa conversa, de alguma maneira, lhe influencie também a reconhecer, às vezes, que não está dando certo ali, que precisa de uma ajuda, precisa de um médico. Converse com o médico e participe aqui da nossa conversa, #correspondente-médico. Eu trago agora uma palavra aqui para a nossa conversa no que diz respeito a essa procura pela psiquiatria. A gente vai ouvir agora o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo da Silva, que destaca a importância de monitorar o atendimento. Vamos ver então. Porque a pandemia dá essa insegurança, atuando como fator fenotípico, desencadeador desse quadro em pessoas que nunca tiveram nada e que às vezes nem têm história familiar para doenças mentais. Mas a ansiedade é muito grande, a extensão do envolvimento familiar, social, de trabalho em que a pandemia atinge, ela é muito grande. E essa desestabilidade leva as pessoas a apresentar quadros psiquiátricos e poderão levar a quadros ainda mais graves, inclusive aumento de mortes por questões de suicídio, o que é um absurdo, porque se tratar adequadamente, as pessoas não chegam a esse tipo de situação nem a esse tipo de pensamento. Doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. O que eu lhe pergunto agora, doutor Fernando, por que a pessoa pode desenvolver esses sentimentos, esses sintomas ou ter uma recaída? É o fato da possibilidade de se infectar e infectar os outros ou é a questão do isolamento social, de ficar muito tempo dentro de uma casa sem ver a vida passar ali do lado de fora da janela? Elisa, são as duas coisas. Primeiro que, a depressão, de fato, é uma doença, que existem substratos no próprio órgão, no cérebro, tem também toda uma questão genética envolvida, mas fatores de estresse, como, por exemplo, esse que a gente está vivendo, que é o medo de ficar doente e o medo também de repente, perder a possibilidade de voltar a ter uma vida como tinha antigamente, são sinais, são indicadores de que isso pode vir a acontecer. Então, a gente não consegue dizer exatamente o que interfere mais,
Mas fato é que o indivíduo começou a notar que ele não está funcionando bem. Funcionar bem não está dormindo direito, está dormindo demais ou dormindo de menos, está comendo demais ou comendo de menos, não sente graça mais na vida, existe um medo em relação ao futuro, vontade de simplesmente desaparecer, apagar, ou a sensação de, sabe, que a energia está indo embora. Isso pode ser sinal e sintoma relacionado à depressão. Nós recebemos aqui o comentário do Gil na hashtag correspondente médico. Obrigada, Gil, por ter trazido aqui o seu relato para a gente. Ele disse o seguinte: estou trabalhando em home office e gosto. Porém, eu sinto que tenho tido sintomas de depressão. Ele também compartilhou com a gente, abriu o coração aqui dizendo que tem transtorno bipolar e está medicado, mas que não entende por que isso acontece. Então, ele está em home office, ou seja, bastante tempo dentro de casa. Essa falta da vida social pode acabar trazendo um agravamento para a doença? Pode, por isso que é muito importante a gente manter os canais de comunicação abertos. Além disso, coisas simples, como, por exemplo, o indivíduo que fica o dia inteiro dentro de casa. Abrir janela. Toda janela, em algum ponto, vai ter contato com a luz solar. Expor o corpo à luz solar. Organizar o dia e colocar durante período da manhã e período da tarde atividade física. Olha, não tem como fazer atividade física. Pula a corda, faz polichinelo, faz flexão de braço ou então alongamento. Precisa mexer o corpo, porque isso faz com que o nosso cérebro entenda o movimento e a gente consegue, então, de alguma forma, abrandar essa tendência a evoluir para um problema mais grave. Mas, principalmente, como você perguntou e a pergunta dele, manter os canais de comunicação, conversar com amigos, conversar com familiares, conversar com pessoas, mesmo que através dos recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia. Doutor, e ainda nesse assunto, me veio aqui uma pergunta antes de virar para o nosso próximo tema. Existe uma tendência do nosso cérebro, quando a gente está deprimido, gostar de ambientes escuros e fechados e isolados, e quando a gente está mais alegre, gostar de ambientes abertos, um pouco de sol e um pouco de vida? Existe uma tendência? Qual que é a explicação? Existe essa tendência, assim como existe a tendência em julgarmos qualquer acontecimento para o lado mais negativo. E existe uma estrutura cerebral profunda perto da amígdala chamada hipocampo, que está relacionada com um processo de memória, que chega inclusive a atrofiar no paciente que tem depressão não tratada, não medicada e não reconhecida. Então, a própria memória da pessoa pode ficar alterada. A gente sabe que a memória, ela existe depois do momento que eu coloquei atenção em determinado foco. Então, você imagina, Elisa, se eu coloco o meu foco só em pensamento ruim, em pensamento de fracasso, em pensamento de pouca valia, como vai ser a minha memória dali para frente? Vai ser exatamente relacionada a essa situação. Então, acaba virando um ciclo vicioso que a gente precisa cortar através do reconhecimento, do tratamento e aqui o que a gente está fazendo, da prevenção para identificação precoce. E vai ficar tudo bem, viu? Vai passar, essa é a mensagem. Eu teria mais umas 20 perguntas aqui para o doutor Fernando, mas temos um tempo e temos um próximo tema, então eu já vou trocar a chavinha aqui, trazer o nosso próximo tema, as sequelas da Covid-19. É uma doença nova, então, aos poucos os médicos, os cientistas estão conhecendo a respeito da doença e das sequelas, só que algumas sequelas têm sido observadas em pacientes curados, que é a fadiga crônica. Doutor Fernando, o que é essa tal de fadiga crônica? Então, a fadiga crônica não é exatamente uma doença específica isolada, mas ela mostra clinicamente o indivíduo com falta de energia, com falta de disposição, com falta, por exemplo, até mesmo de ar em algumas situações, sendo que do ponto de vista clínico está tudo ok. A gente sabe que pode ter uma correlação com alterações do sistema nervoso central e periférico, pode existir uma correlação com alteração do sistema endocrinológico e também pode existir uma correlação com diversos outros aspectos da convalescência da própria doença. Por exemplo, um paciente que fica 2 meses em terapia intensiva, depois vai para o quarto e perdeu 20 quilos, ele mudou totalmente o corpo físico dele. Então, ele passa por um processo de readaptação. Ele precisa redescobrir e redirecionar os seus neurônios para os músculos de forma adequada para conseguir ter a sua vida com todo esplendor. E junto com esse diagnóstico, você pode imaginar que problemas de saúde mental que não sejam exatamente detectados podem, na verdade, causar uma confusão e justamente gerar essa síndrome da fadiga crônica. O indivíduo ele se sente
exaurido, ele não tem energias e não sente disposição para fazer as coisas do dia a dia. Mas, independentemente da Covid-19 em si, existe alguma conexão entre fadiga crônica e infecções virais? Existe. Existe, assim como também com doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, esclerose múltipla. Então, tem até um outro nome, né, para a síndrome da fadiga crônica, encefalomielite miálgica. E a gente sabe que ela existe, mas, na verdade, não tem uma correlação direta. Acaba sendo muito mais uma síndrome do que uma doença em si. E como a Covid-19 é nova, muitas coisas a gente está observando agora. Por exemplo, pessoas que perdem o olfato. Será que 100% delas vão voltar a ter olfato mesmo? Uma grande parte sim, outras ainda estamos em fase de observação. Pessoas que ficaram muito tempo em UTI, será que todas podem desenvolver esse tipo de problema? Então é muito comum a gente ver aquelas pessoas saindo de UTI, aquelas cenas de comoção, todo mundo batendo palma, mas como é que é dali para frente até a pessoa voltar a estar reintegrada na sociedade? Essa interrogação mexe como com o nosso sistema nervoso? Porque a pessoa curada já tem um sentimento de venci, coisa boa, vamos em frente. Mas tem a interrogação com as sequelas. A nossa mente reage de que maneira com esse mundo desconhecido que a gente não consegue imaginar ou saber o que vai acontecer? A realidade do nosso cérebro, ela existe de acordo com o que a gente acredita. Por isso que o nosso papel aqui em falar em neurociência é mostrar um cenário o mais positivo e melhor possível, para que a gente possa colocar o nosso sistema nervoso central a favor do processo de cura. Então, quando a gente escuta, por exemplo, nós temos 1 milhão de infectados e 50 mil óbitos no país, eu posso ter a seguinte leitura. Ok, esses números significam o quê do ponto de vista biológico? A letalidade do vírus com esses números é de 5%. No pior cenário, se todo o Brasil pegar essa doença e a gente não tiver cura e nem controle, 10 milhões de pessoas vão falecer. A partir do momento que eu tenho esse número na cabeça, eu começo a lidar com a realidade de alguma forma. Nós estamos aqui como se fôssemos dentro de uma tempestade, dentro de um barco, e a gente não tem muita noção para onde a gente deve caminhar, prosseguir ou então nos direcionar. Então, qualquer informação que possa ser mais palpável, real, ela deve servir como âncora para que a gente possa seguir adiante. Eu não estou dizendo aqui que é fácil e não estou dizendo aqui que essa é a solução de todos os problemas, mas a nossa realidade existe a partir do momento que a gente finca o pé e coloca então um pensamento positivo para frente. Sobre a fadiga crônica, de que maneira ela é tratada, como que funciona a cura, até para a gente encerrar com esse astral mais positivo, né, e compartilhar com você a ideia de que tem cura sim e de que vai passar, para quem está com esse sintoma de fadiga, de que maneira trata-se isso, doutor? O tratamento, Elisa, é multiprofissional, assim como o tratamento do coronavírus. Então, não é um remédio que trata. A fadiga crônica também não é um remédio que trata. É o trabalho de diversos profissionais da saúde. Então, você tem aqui o papel da fisioterapia, do educador físico, do psiquiatra, muitas vezes prescrevendo medicamentos para equilibrar os neurotransmissores e melhorar o astral e a disposição, do clínico geral, que vai olhar se existe alguma carência de vitamina ou não. E dessa forma, com um olhar, vamos falar assim, holístico, né, geral do ser humano, você consegue oferecer condições para que ele possa melhorar. E esse é o caminho que a gente precisa seguir. Olhar multiprofissional, com várias pessoas, com entendimentos diferentes, agregando peças para a gente conseguir entender esse quebra-cabeça e passar para a próxima fase. Eu tenho tempo para mais uma pergunta que chegou aqui ou já temos de encerrar? Posso trazer mais uma? Rapidinho, então, rapidinho. A Nilce de Brasília perguntou o seguinte: qual que é a diferença de uma fadiga crônica, que você se sente pesado, para uma depressão? Quais são os sintomas que são parecidos? Então, ela fez uma excelente pergunta. Pode existir, a gente chama de overlap, né? Pode existir uma coincidência de fatores. E a depressão, ela pode se manifestar dessa forma. O indivíduo ele não tem energia para fazer as coisas. Casos muito graves de depressão chegam até, inclusive, o paciente se mostrar catatônico. Ele não se mexe, ele fica ali parado. Você fala, que coisa incrível está acontecendo aqui, o cérebro está funcionando, o coração está batendo, o pulmão está funcionando, e a pessoa não tem sequer vontade, motivação ou energia para se mexer. Então, assim, por isso que a fadiga crônica acaba sendo algo que, da mesma forma que precisa de uma abordagem multidisciplinar, pode ter interferências múltiplas para causar os sinais e sintomas. E aí, o que a gente pode sugerir para quem está, neste caso, com uma fadiga crônica? Quais são as atitudes? E quando eu pergunto isso, não somente a procura do médico, que é essencial,
Ouvir uma música, um relaxamento, distrair o pensamento. Por que é importante para o nosso cérebro virar a chavinha de vez em quando e observar outra coisa para fugir um pouco daquele pensamento repetitivo, de se sentir fadigado, de se sentir mal, triste? Porque quando a gente muda de foco, a gente muda o padrão de funcionamento cerebral. Então a gente fala, energia, né? A vibe, é isso mesmo. Então você muda de foco. E você falou alguma coisa extremamente importante. A gente tem uma farmácia natural à disposição e que não tem efeito colateral, que é a musicoterapia. E você pode, de uma forma caseira, organizar isso quando você organiza uma playlist, quando você escolhe músicas que façam sentido para você. A playlist da alegria, aquela playlist para trazer um alto astral. Por exemplo, e você evoca então uma memória de um tempo bom que para você fez sentido e aquilo pode, na verdade, provocar o funcionamento do seu cérebro para um caminho melhor. Isso existe. E, na verdade, assim, a memória musical ela é tão poderosa que a gente já sabe que em pacientes com Alzheimer avançado é a última memória que se perde, é a que é mais preservada, porque ela é complexa e mexe com o cérebro como um todo. Perfeito. Doutor Fernando, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que participou pela nossa hashtag correspondente médico. E saindo daqui, vamos todos ouvir uma música então, né? Pensar coisas boas. Já que o doutor está dizendo que isso reflete de maneira boa, a gente vai repetir. É isso aí, Elisa. Bom dia para você, viu? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Doutor. Bom dia, bom dia, Fernando. Tá vendo, Rafael? Uma boa música também pode trazer bons efeitos para o nosso dia. Já estava aqui montando a minha playlist para depois do programa. Playlist da alegria. É isso Obrigado, aí. doutor.